Ei pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do poder da decisão. O que a decisão de um homem faz, o que a decisão de nós seres humanos em nos mover de uma forma diferente, vamos dizer assim, pode alegrar ao Senhor e pode mudar tudo. Fica comigo até o final desse vídeo e compreenda a mensagem que o Senhor quer falar ao seu coração. Amém? Pessoal, então vamos lá. A palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 38 em diante, vai declarar a seguinte mensagem. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Vocês conseguem compreender o que essa mensagem quer declarar a nós? Talvez vocês, olhando a capa desse vídeo, que fala sobre a decisão, talvez poderiam pensar assim, provavelmente deve falar sobre decidir seguir a Cristo ou não. Só que hoje eu gostaria de falar com você sobre uma decisão diferente. A decisão de decidir. A decisão de abrir mão da sua posição social, a decisão de abrir mão dos pensamentos alheios e a decisão de realmente começar, iniciar, fazer e cuidar. A decisão de José de Arimateia é uma decisão incomum, porque ele decide fazer o que muitos de nós não faríamos, o que muitos de nós muitas das vezes não gostaríamos de fazer, porque se trata de lidar com algo morto. Ele decidiu cuidar de um corpo. Ele decidiu cuidar do corpo de Jesus. Tudo porque ele cria que esse corpo ressuscitaria. Porque, se não, por que motivo ele poderia cuidar? Só que no contexto atual, quando nós tratamos de corpo, nós falamos da igreja em si. Nós falamos das pessoas. Só que você já parou para pensar durante essa semana, ou até mesmo hoje, quantas vezes você já orou por você mesmo, ou por seus familiares, mas você nem sequer orou pelas pessoas? Pessoas que estão mais distantes, pessoas que necessitam, pessoas que estão hospitalizadas, talvez agora lutando por sua vida. Será que você pensou nessas pessoas? Ou será que você foi egoísta o suficiente a ponto de pensar só em você mesmo? Porque nós, infelizmente, fazemos isso. Nós fazemos isso. Nós frisamos por sempre cuidar do que está perto de nós mesmos. Nosso olhar sempre está em nós. Engraçado que não foi para isso que nós somos criados, não é verdade? Porque nós temos dois mandamentos principais, em resumo, de acordo com Jesus, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como nós mesmos. Você consegue perceber que nesses dois mandamentos não tem olhe para si, ame somente a si, ame o próximo como a si mesmo, porque Jesus sabe que nós nos amamos tanto a ponto de colocar as nossas preferências e a nossa vida à frente de qualquer outra coisa. O que o ser humano faz para não proteger a sua própria vida? Não é verdade? Só que José de Arimateia, ele escolhe cuidar do corpo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que, ele pegou arretéis e um composto de mirras e aloés, ele enrolou o corpo de Jesus em lençóis finos e em especiarias, sabe? Enrolar em lençóis finos nos faz lembrar um cuidado especial, traz à nossa memória algo ali diferente, pegar aquilo de valioso, que é esse lençol de material puro, que nos lembra a pureza e a santidade e a justiça de Deus e passar no corpo. Quantas das vezes nós estamos deixando o corpo de lado, nós estamos ignorando as pessoas, o corpo de Cristo, a igreja,
Porque nós estamos preocupados demais com nós mesmos. Só que José de Arimateia, ele decidiu levar de volta à igreja a pureza, levar de volta ao corpo a santidade, levar de volta ao corpo ali a justiça, numa espécie de cuidado, entende? E ele passa ali mirra e aloés, passa especiarias naquele corpo, deixando-o perfumado. Você consegue perceber que a palavra vai nos dizer que Deus, ele se agrada com o sacrifício, chega a ele como um aroma agradável e suave. Então José de Arimateia se preocupou em perfumar o corpo. Sabe, se nós nos preocupássemos com o corpo de Cristo dessa forma, nós cuidaríamos dele, nós oraríamos por ele, nós faríamos jejum por ele, nós instruiríamos ele. Por que a gente tem que pensar que a gente tem que ter um cargo para poder fazer alguma coisa? Ei, no céu não tem nomes, pastor, missionário, apóstolo. Gente, você é filho amado, então decida fazer algo pelo reino, assim como Jesus fez, assim como Jesus faria se ele estivesse aqui hoje, né? Vamos dizer assim, ele está, mas sabe esse olhar de cuidado? Nós estamos tão preocupados com nossa vida, com nossos afazeres, com os nossos bens, com nossa aparência. Meu Deus, quanto tempo a gente perde com a nossa aparência quando há um corpo que precisa de cuidados, quando há pessoas que precisam de cuidados. As pessoas estão feridas por outras pessoas, feridas por situações, feridas por palavras, e às vezes tudo que elas precisam é de cuidado. Ele tomou uma decisão. A decisão de um homem mudou tudo. Você consegue perceber que ele era rico? A palavra do Senhor vai nos dizer no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 27, versículo 57, que José de Arimateia era um homem rico. Você consegue perceber que, apesar da gente ouvir, ele era rico, ele colocou em risco a sua posição social, ele colocou em risco que as pessoas poderiam pensar sobre ele, porque nos que nós lemos aqui, tá escrito assim: o que era discípulo de Jesus, mais oculto por medo de Deus, ele abriu mão do medo e tomou a decisão de cuidar do corpo, sabe? E isso nós, dentre várias lições, tanto o corpo espiritual como o corpo físico também, se nós pararmos para pensar, nós devemos cuidar do nosso corpo físico através de exercícios, sabe? Mas não se trata de olhar para nós hoje. Hoje eu gostaria de falar de olhar para o corpo em si, de olhar para as pessoas, de olhar para alguém além de si mesmo. Quantas vezes durante o dia você fala eu, meu, minha? E quantas vezes você fala assim do outro? Eles, vamos fazer por eles, para eles, vamos cuidar. Sabe, encontrar pessoas que querem cuidar do corpo, que tem essa decisão, é algo difícil. Mas ainda há tempo, sabe? Hoje ainda há tempo de você decidir cuidar do corpo. Decida hoje fazer algo além de você mesmo, sabe? Cuide de alguém que não seja você mesmo. Cuide de um lar que não seja o seu, sabe? Decida cuidar de famílias hoje. Mande uma mensagem, ligue, faça alguma coisa por alguém que não você próprio. Decida se lembrar de um corpo que necessita de cuidados. Nesse momento, quando acabar esse vídeo, eu vou fazer isso, sabe? Eu vou mandar a mensagem para alguém que o Senhor colocou aqui agora, em meus pensamentos, e eu vou declarar para essa pessoa o cuidado. O que Jesus quer que eu faça, e eu te convido a fazer isso hoje. Na verdade, eu te desafio. Ser humano gosta dessa palavra desafio, não é verdade? Eu te desafio hoje a fazer algo que não seja pra você mesmo. E talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: não, mas eu já faço isso. Olha, eu tô fazendo isso pra pessoa, isso, eu tô fazendo isso. Ei, para de dar desculpa. Faz algo diferente. Peça ao Espírito Santo pra te direcionar. E ele vai te direcionar a pessoa certa, que precisa de uma palavra hoje. Amém? Se lembre do que José de Arimateia fez. Se lembre de como ele decidiu cuidar de um corpo morto na esperança da ressurreição. Faça isso hoje, sabe por quê? Porque talvez essa mensagem para você seja só uma mensagem, mas talvez seja um ponto crucial de partida para alguém mudar de vida, para alguém ter sua história transformada, para alguém decidir voltar para os braços de Cristo. Tome essa decisão. E se lembre que um homem
colocou em risco tudo para cuidar do corpo. E por que nós não podemos fazer o mesmo? Se lembre de José de Arimateia, um nome não tão dito como Moisés, Davi, Samuel, mas alguém que aparece por um espaço de tempo nos 4 evangelhos para nos declarar a importância de cuidar do corpo, ainda que morto. Há esperança de ressurreição, entende? Pode mudar. Talvez você perdeu a esperança de que alguém pode melhorar, mudar, ser transformado. Há esperança para um corpo morto. E eu sinto a graça de Cristo aqui porque há esperança para você ainda. Não desista. O Senhor está te chamando hoje. Volta. Há esperança. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Tome a decisão, porque a decisão de um homem pode mudar tudo. O cuidado. Isso não está na palavra por estar, isso não está de forma aleatória. Isso quer nos lembrar de algo muito importante, que é o cuidado. O Senhor cuida de você em cada detalhe. Amém? É sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Que o Senhor possa continuar ministrando ao seu coração essa palavra e que você possa se lembrar todos os dias que é um Deus que cuida de você. Então escolha cuidar de outros. Em nome de Jesus, amém? Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário e eu espero que essa palavra possa fluir em seu coração como um rio de águas vivas. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.